Muito obrigada, Fernando Gonçalves. De facto, eu também já sou uma habitué. Todos nós sentimos alguma falta destes seminários. Eu, por acaso, nos últimos não pude vir, mas mandei sempre alguém em representação. Mas agradeço muito, em nome da AMT, o convite para estarmos aqui presentes. Reputamos da mais elevada importância este tipo de seminários, e este em concreto, atendendo principalmente, Sr. Professor, o momento em que vivemos. E por isso cumprimento todos os colegas que estão aqui presentes, todas e todos os colegas aqui presentes, só vejo poucas mulheres, não, estão ali algumas. Cumprimentos a todos e digo que é, de facto, um prazer estar aqui. O mundo mudou muito nas últimas 2 décadas e então nos últimos 2 meses, nos últimos 2 anos e nos últimos 2 meses mudou brutalmente. E também por isso as abordagens têm que ser diferentes. E o próprio pensamento estratégico à moda das décadas passadas deixou de fazer sentido. Já não pode ser a mesma abordagem. Há 20 anos todos pensavam que um bom e atempado processo de planeamento resolvia ou teria resolvido a forma de atingir um sistema de transportes mais sustentável e mais aderente às necessidades da sociedade e da economia. Entretanto, deixámos de ter, ou se calhar nunca tivemos, a capacidade de cenarizações prováveis, de efetuar projeções com um espectro razoável de possibilidades. É muito difícil hoje fazer cenários, é muito difícil hoje fazer projeções, é muito difícil hoje antecipar o que vai acontecer. Durante a última década, definimos objetivos de desenvolvimento sustentável, definimos estratégias sustentáveis, delineámos medidas para futuros de sucesso. Nações Unidas, Europa, os diversos países focaram-se nas necessidades primeiras, que eram, sem dúvida, a primeira delas todas era salvar o planeta. A descarbonização, a redução da pegada ecológica, a utilização de recursos renováveis passaram a ser palavras de ordem e devem continuar a sê-lo. Porém, a firmeza das convicções começa a ser abalada. As alterações geopolíticas, as pandemias, as guerras, mudam o mundo mais depressa do que conseguimos mudar políticas e investimentos. Estamos hoje a planear, estamos hoje a executar aquilo que planeámos há uns tempos e que se calhar hoje já não faz muito sentido ou não faz sentido como foi pensado. Quer queiramos, quer não, a nossa geração de decisores, gestores e operacionais passou a ser exigido planear e atuar em regime de incerteza extrema num setor que vive num paradoxo. Uma grande infraestrutura, seja ela uma interface ou, por maioria de razão, uma linha ferroviária ou um terminal portuário, leva anos e exige, por vezes, milhões de euros para se tornar realidade. A renovação profunda de uma frota de autocarros ou de caminhões custa milhões e espera-se que seja amortizada em anos. Mas uma pandemia leva dias a alterar matrizes de procura e a mudar drasticamente comportamentos na procura de transportes e, claro, que por maioria de razão, nas cadeias de mobilidade. Avança-se para a digitalização, para o teletrabalho, evitam-se milhares de deslocações. Mas os investimentos tinham sido feitos para matrizes OD e fluxos com outros princípios. As fontes energéticas na Europa mudaram em menos de 4 meses. A invasão da Ucrânia foi do dia 24 de fevereiro deste ano, destruindo economias e arrasando setores. O transporte rodoviário é, sem dúvida, um dos mais sensíveis a isto. Mas no final do dia temos de continuar a pensar em combate às alterações climáticas, em descarbonização, em digitalização, na transição energética, sob pena de não haver futuro. Coloca-se a todos nós o desafio de encontrar soluções tecnológicas, operacionais, de gestão, de financiamento e até mesmo de regulação mais flexíveis e com maior capacidade de adaptação à vertigem do mundo de hoje. Eu ontem à noite, quando estava a escrever isto,
pensei, bom, isto é o discurso das impossibilidades. Mas não é uma questão de vir aqui declarar a impossibilidade de gerir de uma forma capaz e eficiente. Não é seguramente um discurso disruptivo, mas tão só um alerta e um convite para trabalharmos verdadeiramente em conjunto na procura urgente de novas soluções. Os temas deste seminário são prementes, até porque, como disse, este mercado tem estado no centro de diversas transformações estruturais e conjunturais. Já referi a adaptação aos desafios nacionais, europeus e mundiais na transição digital, energética e ambiental, os efeitos decorrentes da pandemia, o aumento dos custos de produção, em especial dos combustíveis, aprofundando pela guerra na Ucrânia. Mas não é só uma questão dos combustíveis, é que os custos dos combustíveis arrastam os custos de todas as cadeias, das cadeias logísticas, e como tal o custo da economia, o próprio custo da economia é aumentado. E isto junta-se, no nosso caso também, a contratualização de obrigações de serviço público e a descentralização administrativa de competências. O processo de abertura à concorrência e contratualização de serviços públicos, que está em curso, está muito avançado, está em curso, é verdadeiramente transformador e assentou num enorme esforço de adaptação para a administração local, enquanto autoridades de transporte, mas também dos agentes económicos. E esta parte preocupa-nos a todos muito. Fizeram um esforço brutal de modernização e de competitividade. E espera-se agora que esse esforço conjunto venha a ter relevantes impactos na melhoria dos serviços às populações e na sustentabilidade dos operadores. Por outro lado, a introdução progressiva de medidas de redução ou gratuitidade tarifária tem produzido transformações relevantes, com especial destaque para a melhoria de acessibilidades e serviços de interesse económico geral por parte de segmentos da população mais desfavorecidas económica e territorialmente. É uma verdadeira mudança de paradigma do ponto de vista da gestão e da operação, mas também da comunicação e da relação entre entidades públicas e privadas e entre estas e os consumidores. Cidadãos, administração e empresas ficaram mais próximos e isso cria obrigações a todos e cria também desafios a todos. À magnitude destas transformações foram adicionados, como já referi, factos imprevisíveis. Espera-se que de duração limitada, mas é difícil avaliar. A ocupação da Ucrânia vai durar uns meses, não, vai alterar, a Rússia fica impede a Ucrânia no acesso ao mar. Enfim, temos aqui questões que vão seguramente, durante muito tempo, marcar o resto da Europa, e o que marca a Europa marca-nos a nós. Isto é incontornável. Eu recordo que foram alocados relevantes recursos públicos, não só para implementar todas as transformações que temos vindo a fazer resultantes da contratualização, mas também para assegurar serviços essenciais e para mitigar os impactos nos operadores e nos utilizadores. Em todo o caso, há que reconhecer que a conjugação destas transformações e destes acontecimentos colocaram desafios relevantes aos agentes económicos e às entidades públicas competentes, sendo que a conciliação dos seus diversos interesses particulares com o interesse público nem sempre é fácil ou execuível e mesmo passível de ser totalmente antecipado ou controlado. Quero com isto dizer que, em mercado aberto, mesmo em condições normais, nem sempre é possível cumprir todas as expectativas e o seu não cumprimento não implica necessariamente a necessidade de correção de enquadramentos ou sanção de comportamentos. Contudo, é também certo que a atuação de todos, agentes públicos e privados, deve ser constantemente ajustada à dinâmica da realidade. A pandemia trouxe provas irrefutáveis de que a transição digital é um processo imparável que veio para ficar e as disrupções da cadeia logística ou o aumento dos combustíveis comprovaram a necessidade de acelerar a transição ambiental e energética. Por outro lado, foi claramente reforçada
a necessidade de adequado planeamento e pensamento estratégico, mas também um imperativo de concretização e execução efetiva de políticas públicas. A profunda mutação dos mercados a um ritmo incessante, impulsionada por inovações científicas e tecnológicas e a imprevisibilidade da evolução económica e as ramificações de vários acontecimentos, implicam a antecipação das tendências evolutivas e potenciar soluções inovadoras de mobilidade e logística ao serviço dos utilizadores e dos agentes económicos. Como venho referindo, para concretizar a transição digital, a transição energética e a transição climática, importa garantir que as políticas públicas sejam acompanhadas também dos adequados instrumentos de apoio, sejam políticos, legislativos ou financeiros. E neste contexto, importa também garantir que os recursos públicos e privados concorram para o cumprimento do interesse público e promovam a coesão económica e social em todo o território nacional, orientando o desenvolvimento no sentido de um crescimento equilibrado de todos os setores e regiões e eliminando progressivamente as desigualdades económicas e sociais. Para isso, a AMT, no âmbito dos seus poderes e competências de regulador independente, está a procurar identificar lacunas de financiamento das políticas públicas, nacionais e europeias, dirigidas ao investimento nos mercados da mobilidade e dos transportes, em particular no transporte de passageiros, com reflexos na resiliência climática, energética e na coesão social e territorial. Isto passa por identificar e avaliar as barreiras legais, e também as existem, e temos que reconhecer que existem, regulatórias e operacionais que possam dificultar o financiamento público e privado para a prossecução destas políticas. Mas também identificar e comparar a despesa planeada com as necessidades de financiamento reais, que são efetivamente necessárias. Avaliar e informar sobre a escolha de novas políticas ou reformulação das existentes. E efetuar recomendações, gosto muito de ver aqui, efetuar recomendações de políticas que colmatam eventuais lacunas de financiamento e formas de superação a curto, médio e longo prazo. Acreditamos na AMT, que o regulador deve ter um compromisso para com a sociedade civil, sendo que a sua missão não se exerce de forma isolada, mas sim em interação permanente, antecipando uma multiplicidade de futuros possíveis. Apenas esta interação cria conhecimento e alavanca um crescimento verdadeiramente sustentável. Gostaria ainda de fazer umas breves referências ao transporte rodoviário de mercadorias, recordando o papel imprescindível dos mercados da logística durante a pandemia do Covid-19. Não só garantindo o fornecimento de bens essenciais num momento particularmente difícil, como ainda conseguindo inovar e adaptar com uma incrível rapidez. Mas também há que ter em conta que, não obstante esta adaptação, esta capacidade de adaptação, a pandemia provocou disrupções a nível global, envolvendo agentes económicos e cadeias globais, com impactos relevantes em nas mercadorias e em territórios em concreto, agravados com todo este cenário de que não é agora que vai acabar, ainda vai continuar. Nós temos que antecipar não só aquilo que já se passou, como ultrapassar aquilo que já se passou, mas como também antecipar aquilo que aí vem. Bom, mas sem prejuízo destes choques, mais uma vez digo, esperemos que sejam conjunturais e que não venham para ficar, alguns deles ficarão. O transporte rodoviário de mercadorias e a logística, numa perspectiva multimodal e integrada, e deverá ser sempre ser uma peça-chave neste processo de transformação global e também local, tendo em conta as alterações dos padrões de consumo, potenciados por uma economia cada vez mais digital e global. Mas há que ter também em conta a necessidade de minimizar os custos extremos subjacentes a milhões de entregas, incluindo, por exemplo, a redução de percursos em vazio e desnecessários, sendo, depois, importante incluir no planeamento
de uma mobilidade sustentável, também a dimensão do transporte de mercadorias através de planos específicos de logística sustentável em função da sua abrangência e distribuição geográfica e de acordo com infraestruturas inteligentes, interconectadas, multimodais e resilientes. É essencial o desenvolvimento de sistemas de informação e de pagamento interoperáveis à escala local. É um exemplo, mas à escala local, nacional e global, com a plena integração de fluxos de informação, sistemas de gestão, redes de infraestruturas e serviços de mobilidade num quadro multimodal comum baseado em plataformas abertas com recorrência a novas aplicações. Naturalmente, também as empresas devem adaptar o seu modelo de negócio aos novos canais de distribuição e inovar na sua abordagem do mercado, que terá implicações ao nível da logística. Efetivamente, a logística tem de responder também a estas novas abordagens, numa perspectiva de sustentabilidade cada vez mais abrangente e sob intenso escrutínio público, em especial no que se relaciona com as questões da disponibilização de bens e no impacto ambiental do transporte. Eu gostaria de só dar aqui uma pequena nota nesta matéria. Eu acho louvável o trabalho que o Fernando Gonçalves faz. E eu dou-lhe aqui a lançar um desafio. Nós temos que pensar na parte das mercadorias e na intermodalidade, não podemos pensar sozinhos no transporte rodoviário, como não podemos pensar sozinhos no transporte ferroviário e por aí fora. Eu tenho ido a algumas conferências e, curiosamente, às vezes é sobre caminhos de ferro, outras vezes é sobre transporte marítimo, outras vezes é agora rodoviário. Nós temos o desafio da intermodalidade. Nós temos o desafio da multimodalidade. Cada vez mais as grandes cadeias logísticas globais utilizam modos de transporte para além do rodoviário. O rodoviário é essencial. O rodoviário é aquela peça que é incontornável em toda a cadeia logística. Quer dizer, podemos agora já pensar aqui 2 ou 3 situações de estoque zero. Mas não é isso o comum da nossa economia e, portanto, o rodoviário está lá sempre. Mas da sua performance e da sua eficiência também vai depender a performance e a eficiência de todas as cadeias logísticas que utilizam o transporte marítimo e o transporte ferroviário. Vai ser feito um investimento brutal na ferrovia, em Portugal e na Europa. Portanto, a ferrovia estará lá. E não pode ser encarada como um concorrente. Tem que ser encarada como outra peça do sistema para a qual o transporte rodoviário pode e deve aproveitar. Não é um concorrente, é mais uma oportunidade de negócio e, portanto, desafio aqui o nosso anfitrião a promover também um seminário nessa perspectiva mais multimodal. Para finalizar, gostaria de frisar que, na nossa opinião, os agentes públicos e privados, incluindo a AMT, devem adotar uma abordagem proativa, explorando desenvolvimentos dos mercados da mobilidade e de transportes e conexos, monitorizar e quantificar o desempenho dos respectivos serviços e considerar a incerteza nas análises prospectivas. É incontornável, não há determinismo, nunca houve, mas não vai de todo haver mais alguma vez no futuro que nós conseguimos ver daqui, a possibilidade de não haver incerteza. Mas também adaptar a gestão e monitorização dos mercados à incerteza no processo de planeamento, apostar na melhoria das competências de planeamento no âmbito da mobilidade, incentivar a cooperação e partilha de conhecimentos internacionais, numa abordagem de aprendizagem pela execução, e apostar na literacia da mobilidade ambiental e digital de prestadores e utilizadores. É isto que nós estamos aqui a fazer, é um ato de promoção da literacia na nossa área, não é só uma questão de formação técnica, não é só uma questão de partilha de conhecimentos a nível técnico, os senhores vão todos fazer durante todo o dia, é também um ato de promover a literacia desta matéria. Existe muita iliteracia que nós temos que, quer internamente no nosso setor, quer em termos da sociedade, temos que promover.
Eu aqui gostaria de partilhar convosco, nós estamos na AMT, temos um programa nessa área, ou seja, nós fazemos várias coisas, não é? Inclusive pareceres prévios vinculativos, que mexem com a questão da contratualização, para dar um pequeno exemplo. Mas temos outras obrigações, e as outras obrigações passam também por promover o conhecimento. Nós assumimos um compromisso, ano passado, que iniciámos em novembro, de fazer pelo menos 3 conferências por ano. Este ano vamos fazer 3, já estão pensadas, 2 delas sobre todas as alterações substanciais que se têm produzido nos transportes das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Uma delas terá lugar aqui, evidentemente são co-organizadas, não são só iniciativas da AMT, são co-organizações com os municípios e com todos os parceiros, com todos os stakeholders. Já está acertado, quer com o Presidente da Câmara de Lisboa, quer com o Presidente da Câmara do Porto, que vamos fazer essas organizações, os municípios, e estamos agora, de facto, a procurar quais são os parceiros, as pessoas que queiram colaborar, as pessoas, as empresas, as organizações que queiram colaborar connosco. A data no Porto já está fixada, 14 de setembro. O nosso Presidente, o Rui Moreira, antecipou-se ao Presidente Carlos Moedas e, portanto, depois a outra será na semana seguinte. E vai haver uma que eu considero muito importante, também com parceiros públicos e privados, sobre a transição energética. Mas a transição energética é necessário falar sempre numa ligação forte àquilo que é o financiamento e aquilo que é também as possibilidades e as inovações tecnológicas. Não se pode falar de transição energética como se nós, assim, bom, agora em vez de irmos ali comprar um autocarro que polui, compramos um autocarro que não polui, ficamos satisfeitos, vamos embora para casa. Não é assim que as coisas podem fazer. Nós temos inovação tecnológica, temos financiamento, temos que ter a vontade de o fazer e saber por onde podemos seguir. Ou seja, nós temos aqui empreendedorismo, temos aqui empresas, temos aqui as instituições a terem que ter uma participação forte, os cientistas têm que ter uma palavra. Eu não sei qual é a evolução energética que me permite decidir hoje qual é a frota que quero ter daqui a 10 anos. Sendo certo, daqui a 10 anos já tenho que ter tido uma redução substancial em matéria de emissão de gases. E daqui a 50 anos temos de ter o processo de descarbonização que nos permita ter ter um sistema compensado em termos de carbono. E isso são coisas que são importantes e que vamos discutir nessa estão todos convidados, obviamente, nessa sessão de novembro. Também estamos a promover uma outra coisa, que é, nós não somos um legislador, não somos nem queremos ser. A AMT é um regulador e um regulador económico independente. Mas temos uma obrigação, temos a obrigação de propor a quem legisla. Temos a obrigação de propor ao Governo, seja ele qual for, e temos a obrigação de propor à Assembleia da República. São os dois legisladores, uns com competências muito bem definidas, graças a Deus, mas temos a obrigação de propor, e para isso temos que fazer estudos. E nós estamos neste momento, ainda temos 2 ou 3 estudos já pensados, tentámos ter financiamento comunitário para ele, não conseguimos, mas não faz mal, porque a este nível a AMT tem a capacidade financeira de fazer estudos. Melhor seria se não tivesse. E, portanto, nós estamos já a iniciar um estudo relativamente à definição e financiamento de OSPs verdes, obrigações de serviço público verdes. Eu já diria que já não seria mau se nós tivéssemos obrigações de serviço público em sintonia com aquilo que é o regulamento comunitário. Mas isso tem um óbice, que até está salvaguardado no próprio regulamento. É que vários países, só somos obrigados a cumprir aquilo se houver capacidade de financiamento para tal.
Agora, como é que nós ultrapassamos isso? Porque nós temos que cumprir aquelas obrigações de serviço público e mais, temos que ir mais longe, tornando-as mais verdes. E isso não se pode impor a um tecido económico, às empresas, à sociedade em geral, se não houver uma forma de financiamento. E a forma de financiamento não é aumentar a verba no Orçamento de Estado. Porque nós já todos, eu pago mais de 50% dos meus impostos, do meu vencimento em impostos, os senhores provavelmente também. Não pode ser ir buscando ao Orçamento de Estado, tem que ser a ver a própria organização da sociedade, da economia, tem que se autofinanciar em termos daquilo que é uma inevitabilidade do funcionamento económico, que é o transporte, que é a mobilidade. E isso vamos estudar. Nós estamos neste momento numa fase de encontrar parceiros. Nós já estamos a trabalhar na AMT, estamos numa fase de encontrar parceiros, quer a nível académico, quer a nível das empresas, enfim, estamos nessa fase que bom que já temos duas câmaras, Lisboa e do Porto, a quererem participar connosco neste estudo, mas os parceiros não podem ser só institucionais, os parceiros também têm que ser da sociedade em concreto, ou seja, tem que ser da economia. Nós temos que ter parceiros para definir isso, não é um estudo que vamos fazer em 2 meses e pronto, e vamos apresentar um relatório. Não. Vamos tentando atingir mais conhecimento, mais soluções e vamos continuando a fazê-lo. Daqui a 2 anos, de facto, eu espero que tenhamos já o tal relatório bonitinho e publicado na página da AMT. Bom, e temos mais estudos, mas este é o caminho conjunto que propomos, de promoção de mobilidade mais eficiente, mais segura, descarbonizada, digital, acessível a todos e sem barreiras concorrenciais, tendo como principal objetivo constituir o melhor serviço para encontrar e concretizar o melhor serviço para todos os utilizadores, sejam eles empresas ou cidadãos, seja qual for a sua localização territorial. Enfim, o planeamento estratégico continua a ser importante. O meu alerta inicial não é no sentido de acabemos com o planeamento estratégico porque não vale a pena fazê-lo. Não é isso. Temos é que ter a flexibilidade e um pensamento suficientemente flexível e aberto à inovação permanente e à adaptação permanente à realidade, mas temos que continuar a ter planeamento estratégico, porque nós queremos saber se vamos por ali, mas se calhar não sabemos se vamos por ali, mas sabemos que vamos por este setor circular de soluções que vamos conseguir atingir. Enfim, eu tinha aqui mais umas páginas, mas enfim, julgo que já utilizei o meu tempo, mas gostaria muito, muito sinceramente de dizer que nós temos que transformar estes encontros, eu digo nós porque eu estou no setor dos transportes há 40 anos, mal para mim que já fiz 60, mas pronto, mas estou há 40 anos. Estamos, não é, Álvaro? É verdade, é verdade. Há 40 anos que começámos a fazer trabalhos nesta área, que começámos a ensinar nesta área, enfim, que percorremos todas as vias e os lugares possíveis na área dos transportes e temos uma preocupação que é consolidar um pensamento, consolidar uma forma de estar, consolidar aquilo que sempre foi uma prática nos transportes, que é conseguirmos relacionar-nos uns com os outros e pensar em conjunto. Seja porque somos professores, seja porque somos consultores, seja porque somos operacionais, seja porque somos gestores, nós temos que pensar em conjunto e temos que encontrar soluções. E o discurso do lamento não é mais possível. Não é mais. Eu estou aqui agora a dirigir-me aqui ao meu querido amigo Cabasso Martins, que vai falar a seguir a mim, enfim, e que percebe, tem esse entendimento, mesmo em sítios diferentes deste sistema, estamos em sítios diferentes, mas temos exatamente essa postura. Nós temos a obrigação de apresentar soluções, nós temos a obrigação de pensar soluções, nós temos a obrigação de dizer quero assim. Ou a obrigação de dizer que não sei o que é de querer, porque não sei o que é possível, o que é que está disponível.
E, de facto, é muito bom que o Fernando Gonçalves, depois destes 20 e tal anos, continue a ter a paciência de organizar, de nos reunir a todos, de nos fazer vir ao Porto. Eu ontem à noite estava em casa a escrever, a escrever isto. Hoje levantei-me às 4h30 da manhã, saí de Lisboa às 5h30, infelizmente não pude vir há um tempo ao Porto, mas virei sempre, com muito gosto, ao Porto que é a minha cidade. Também temos essa nuance. Porto, que é a minha cidade, a nossa cidade, de alguns de nós, para estar aqui a discutir isto. Com seriedade, com objetividade num mundo de incertezas, mas com a certeza que estamos a querer fazer o melhor para a nossa sociedade, o melhor para a nossa economia, o melhor para o nosso país. Muito obrigada e bom trabalho durante todo o dia.